Quando somos crianças, parece que tudo é mais fácil. Não temos responsabilidades e fica muito simples sonhar. O engraçado de tudo isso é que sempre os nossos sonhos se resumem em o que vamos ser ou quem queremos ser quando formos gente grande. Passamos nossa vida pensando, quando eu tiver tantos anos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e sempre colocamos no amanhã a responsabilidade de sermos felizes. É como uma criança que olha no espelho e diz: eu vou ser feliz quando eu crescer. Mas quando ainda meninos, por mais puros e sinceros, ainda não temos a ciência de que nosso crescimento, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todos os dias, toda hora e permanecendo nele, que devemos crescer. Deus é a fonte de vida, luz e felicidade. Como raios de sol, como correntes de água a jorrar, assim dele dimanam bênçãos para todos nós. E quando Deus encontra morada no coração do homem, o mesmo transbordará em amor e bênçãos aos outros. A construção dessa casa em nosso coração nem sempre é da maneira convencional. Às vezes, temos que andar aparentemente para trás, para podermos, enfim, entender que estamos caminhando em frente. Fomos criados na Igreja Apostólica, uma igreja onde temos um carinho especial, porque temos amigos e parentes lá ainda. E sentíamos falta de algo. Na realidade, sentimos um vazio que precisava ser preenchido. Esse vazio que nós sentimos era uma sensação que precisávamos buscar a solução para esse vazio em algum lugar. E como éramos proibidos de conhecer outras denominações, outras igrejas, nós sentimos esse desejo mais latente, né? Depois de algumas situações complicadas, eu tomei a decisão de sair da igreja. E minha esposa continua ainda nesse aspecto. Eu trabalhava nas escolas e tive acesso a convívio com pessoas de outra denominação, a Igreja Batista, né? Um pastor trabalhava comigo. E ele convidou, depois de um bom tempo, depois que minha esposa inclusive já tinha saído também, para nós fazermos uma visita na igreja. E aí foi quando a gente teve o primeiro contato com a Bíblia. Isso foi incrível. Foi, na verdade, tudo novidade, né? A gente começou a estudar a Bíblia e depois de um tempinho eu engravidei e eu queria passar tudo que eu estava aprendendo para essa criança que ia nascer, né? E essa igreja tinha muito pouco material para me ofertar, para que eu pudesse estudar a respeito. E comecei a pesquisar por conta própria, encontrei o site da Novo Tempo, gostei do que eu vi ali e fui buscando cada vez mais vídeos relacionados ao assunto. E foi aí que eu conheci Ivan Saraiva, pastor Arilton, e onde de fato aconteceu a minha conversão. E eu soube que a igreja que eu frequentava, a igreja apostólica, o prédio tinha sido comprado pela igreja adventista. E comecei a frequentar a igreja de Vila Jardine, levar meus 2 filhos. E eu cheguei e fui muito bem recebida, o povo é um povo muito acolhedor. E sempre quando nós íamos, eles perguntavam: mamãe, por que o papai não vai com a gente? E eu comecei a perceber a diferença do trato dela em casa, a forma como ela falava, como ela tratava as crianças, eles orando. Isso tudo começou a me causar uma curiosidade. E a Julinha, ela orava junto comigo e ela pedia para que o Espírito Santo transformasse o coração do papai para que ele pudesse ir para a igreja junto com a gente aprender a Bíblia. E aí eu sempre trabalhava aos sábados, dava aula, tocava, enfim. E aí um sábado que eu estava de folga, eu falei para ela na sexta-feira à noite que amanhã eu iria na igreja com ela. E ele foi, as crianças até ficaram olhando assustadas, né? Assim, tipo, o que está acontecendo com o papai, tá indo na igreja? E ele foi, assistiu à escola sabatina, ao culto. E quando chegou em casa, a Júlia foi se trocar, ela chegou pertinho de mim e falou assim: mamãe, o Espírito Santo já transformou o coração do papai? Porque o papai estava indo para a igreja, né? E eu falei assim: tá transformando, filha, a gente precisa continuar orando. E ela ficou muito feliz, ela estava assim, radiante. E realmente o que me tocou foi a oração dos meus filhos, né? A preocupação com que eles queriam que eu também conhecesse essa verdade, né? E a oração dos meus filhos e da minha esposa fez com que o Espírito Santo me tocasse e me transformasse. E como uma construção do alicerce, dos tijolinhos, né? Isso vai
construindo todo um processo especial, que para mim hoje é muito especial o fato de eu estar me envolvendo aos poucos, né? E quando eu vi, estava na música, que é a minha área de formação. Fomos batizados, para a honra e glória de Deus, fomos batizados. Tivemos a presença dos nossos familiares queridos lá também. E hoje nossa oração é para que eles também possam sentir o acolhimento que sentimos, né? E conhecer essa verdade, procurar conhecer mais sobre Deus, sobre a Bíblia, né? E, é claro, ter a vida eterna também. Assim como a igreja da Vila Jardine, houve o engajamento da liderança, dos pastores e dos membros no projeto Plantio de Novas Igrejas. O resultado foi a presença da Igreja Adventista em diferentes lugares, a oportunidade de atingir novas comunidades multiculturais e pessoas de diferentes classes sociais. São milhares de pessoas se achegando a Cristo. Com o apoio da equipe de pastores, dos diretores de grupos e o time de anciãos, todos movidos pela esperança, aceleramos o cumprimento da missão, com reformas, ampliações e inauguração de novas congregações. E sempre pensando no avanço da pregação, a equipe de evangelismo não para. Afinal, a ideia é nunca parar de crescer e se desenvolver, não somente em expansão patrimonial, mas nas diversas frentes missionárias da Igreja. No trabalho de conservação de membros, na expansão da escola sabatina e ações missionárias, temos o ciclo do discipulado, convenções de duplas missionárias, jornadas de capacitação e multiplicação de pequenos grupos. No auxílio ao treinamento, oferecemos materiais de apoio, além de semanas e encontros para famílias, casais e noivos. Tendo como prioridade o crescimento espiritual das famílias, começamos cedo no preparo de nossas crianças para uma vida no céu. Também contamos com o Departamento de Comunicação, na elaboração de materiais gráficos, na produção de vídeos, programas ao vivo, reportagens e relatórios das principais ações dos departamentos da Igreja no território. Para um melhor aproveitamento dos eventos e capacitação dos membros, se viu necessário a construção do nosso centro de treinamento. E com a equipe capacitada, crescer se torna natural. Foi assim que aconteceu com os clubes de desbravadores e aventureiros. Deus nos encheu com esperança e espírito de missão. O resultado foi um crescimento exponencial em todas as áreas. Milhares de pessoas se achegando a Cristo, decidindo ser fiéis em todos os aspectos da vida. Fidelidade esta também vista no aumento da participação das mulheres nos projetos missionários. De maneira intencional, elas se envolveram e, de forma expressiva, os seus frutos puderam ser colhidos. Um crescimento responsável acontece quando oferecemos uma melhor qualidade de vida para as pessoas e também quando demonstramos compaixão, carinho e, principalmente, ajuda ao próximo. Para as crianças em situação de risco, damos a oportunidade de inclusão social e um futuro melhor. Responsabilidade é o que temos com as crianças e adolescentes que estudam em nossa rede de escolas. Pensando em ir além, a educação adventista investiu de forma arrojada nas suas unidades. Elas passaram por reformas, ampliações e novas estruturas. Um ambiente diferenciado com o objetivo de oferecer a melhor qualidade de ensino na formação do aluno. Neste plano de expansão, já foi adquirido o terreno da nova unidade escolar. Somos um número pequeno de escolas se compararmos com o tanto de cidades que temos presença adventista.
mas, em compensação, cresce a cada ano o número de alunos. Ir além, crescer, levar esperança, cumprir a missão e expandir os horizontes se tornaram ideais da Associação Paulista Sudoeste e de seus membros nos últimos 4 anos. Na pacata cidade de Paranapanema, Rodrigo tem compartilhado essa esperança com seus amigos, que um dia transformou por completo a sua vida. Eu sempre fui curioso, a palavra de Deus sempre chamou a atenção. Fiz parte por aproximadamente 20 ou um pouquinho mais de uma determinada denominação, até um ponto que eu comecei a observar a palavra de Deus, coisa que até então eu não havia. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu vi que tinha um aluno que até então não sabia, mas ele era adventista. E mesmo não sabendo, eu observei uma postura, ele era diferente dos demais alunos. E me impactou no sentido assim, puxa vida, nos dias de hoje, uma pessoa guardando o sábado, então isso mexeu comigo. Daí eu comecei a pegar a minha Bíblia e também comecei a marcar os textos. E também passei para minha namorada, que hoje é minha esposa, e ela também pegou e falou, olha Rodrigo, esses textos aqui realmente que nós estamos marcando tá na Bíblia. E daí um foi ajudando o outro. E começamos daí a orar. Nós fomos até um limite que a minha esposa chegou daí para mim e falou assim, Rodrigo, ó, não dá mais. A gente precisa viver aquilo que nós já temos conhecimento da palavra de Deus. E daí, desde então, nós começamos a assistir a Novo Tempo, assistir os programas da Novo Tempo, até que, para minha surpresa, eu fui comunicado que aqui iria ter os Calebs. E passamos daí a participar do Caleb. Até que no final do Caleb, no dia 28 de janeiro de 2017, foi feito o batismo e lá eu, minha esposa, minha cunhada e minha sobrinha nos batizamos. E hoje eu posso dizer que eu e minha família servimos ao Senhor. O Dr. Rodrigo, ele foi meu advogado numa situação e daí, por conta dessa situação, nós conversávamos algumas vezes. Como ela também estava na igreja que eu havia frequentado anteriormente, ela começou a observar, falar assim, mas o que fez o Rodrigo mudar? Eu fiquei surpresa dele não estar mais lá e fiquei curiosa. E daí ele começou a me contar um pouco da história dele. E daí ele me falou, sempre ele me incentivou muito a estudar a Bíblia. Desde que eu me conheço por gente, eu venho buscando lugares e pessoas para conhecer sobre o que Deus nos deixou através da Bíblia, né? Então passei por várias igrejas, enfim, mas não sei porque não conseguia me firmar em nenhum desses lugares. Até que eu achei melhor orar. Eu pensei com Deus, Senhor, me ajuda, porque olha, eu quero tanto aprender de Ti. Eu estava trabalhando aqui e alguém bateu palmas ali no portão. E geralmente nós não atendemos aqui pessoas que não marcam horário. Eu fui até a janela dar uma espiadinha. E da janela mesmo eu perguntei, pois não? E daí a pessoa disse, olha, foi fulano que nos indicou, né, você. Bom, daí na hora eu mudei, né? Então, por favor, entrem e tal. E eram quem? Colportores, adventistas. Começamos a conversar e eu na hora pensei, acho que o Senhor atendeu as minhas orações, porque eu estava questionando como que eu vou fazer agora para estudar a Bíblia. E daí iniciamos então nossos estudos, só que
Foram 2 ou 3 estudos e eles já me disseram, olha, Ana, a gente vai precisar se mudar para uma outra cidade, mas então a gente vai vir no próximo estudo com uma pessoa, né, que você já conhece. Quem era essa pessoa? O Dr. Rodrigo. E dali em diante foi ele quem continuou o estudo comigo. Fez sentido para mim João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui observando que, pelo trabalho que eu exerço, a minha função, eu tenho oportunidade do quê? Das pessoas virem e daí eu escutar um pouquinho dos problemas dela, né? Resolver na parte jurídica e também na parte espiritual. Procuro fazer do meu trabalho o meu ministério, aquilo que eu gosto. Esse é o espírito de missão presente na vida dos membros da Associação Paulista Sudoeste. Nos últimos 4 anos, impactamos a sociedade e aprendemos juntos a matemática de Deus. Que quando somamos a esperança que move o nosso coração com a missão que Cristo nos confiou, o resultado não poderia ser outro a não ser a expansão da mensagem de salvação. Não temas, pois eu sou contigo. Nossa, é muito forte isso. É difícil externar com palavras, racionalizar, porque é algo que você sente, é algo que se sente, não é algo que se fala. E eu senti realmente Deus falando comigo, me chamando, me fazendo um convite. Ana, eu tô falando com você agora, hoje. Hoje, Ana. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. Vem, Ana.